Bom dia a todos. Eu sou Rosaline Mota, chefe da unidade de telesaúde aqui do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. E para darmos continuidade ao ciclo de webconferências que é promovido mensalmente pela nossa unidade, nós hoje contaremos com a participação da doutora Regiane Meco Camia, que vai tratar para a gente sobre câncer bucal, epidemiologia, análise microbiológica, rastreamento de vírus oncogênicos e marcadores. É importante registrar que essa webconferência ela é fruto de relato de pesquisa desenvolvida junto ao PPSUS, que da Secretaria de Estado da Saúde, com o apoio da FAPEAL e do CNPq. Então, a gente tem a grata satisfação de contar com a presença da professora doutora Regiane, que possui doutorado em Biologia, Patologia Bucodental e também um mestrado em Biologia e Patologia Bucodental. A professora Regiane também é aqui do ICBS, da nossa UFAL. Então, e do CAICOM. Então, professora Regiane, nós queremos agradecer imensamente o aceite do convite, por participar, mostrar a sua experiência aqui, a pesquisa desenvolvida aqui para nós e divulgar e disseminar esses conhecimentos que são tão importantes e que precisam ter uma divulgação mais ampla possível, porque são resultados de pesquisa que serão aplicadas diretamente na realidade do atendimento, na prestação de serviço do SUS no estado de Alagoas. Então, todas essas pesquisas do PPSUS são pesquisas que têm um retorno muito prático, né? É um retorno que possibilita a gente buscar a transformação dessas realidades encontradas. Daí ser tão importante a nossa unidade de telesaúde buscar, fazer um ciclo de webconferências só voltado para essas pesquisas aí desenvolvidas no âmbito dos editais do PPSUS. Então, professora Regiane, muitíssimo obrigada. É um prazer, é uma honra, uma satisfação muito grande para a nossa unidade contar com a sua colaboração e a sua presença aqui na nossa unidade. Eu gostaria só de informar para os participantes que, por gentileza, na aba de bate-papo, insiram seu nome completo e e-mail para que possamos proceder ao envio do certificado de participação de vocês na webconferência. Então, escreve o nome completo e o endereço de e-mail na aba do bate-papo, que ao término ainda esta semana estaremos providenciando o envio de certificados de participação de vocês. Então, muito obrigada, Regiane. Eu vou abrir seu microfone e passar a palavra para você. Bom dia, pessoal. Deixa eu só abrir o teu microfone, Regiane, só um minutinho. Bom dia a todos. Como foi apresentado, né? Sou a professora Regiane Meco Camia, sou do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade Federal de Alagoas e coordenei esse projeto, né, intitulado Câncer Bucal, Epidemiologia, Análise Microbiológica, Rastreamento de Vírus Oncogênicos e Marcadores. Esse trabalho ele foi financiado pelo Programa de Pesquisa do SUS, edital 2013, teve finalização em 2015. Esse financiamento foi adquirido pela FAPEAL, pelo CNPq, pela Secretaria da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Esse trabalho foi desenvolvido em parte também no Laboratório de Bacteriologia Molecular e Clínica do ICBS, UFAL, e também no Centro de Alta Complexidade em Oncologia, né, o CAPOM da Universidade Federal de Alagoas.
e teve como participação e colaboradores, uma participação muito importante, a professora doutora Maria de Fátima Ferreira, a professora Marlise Nestlai, da Unesp, e o Rafael Nobre Pestipe, doutor da Unicamp. Vou apresentar para vocês o trabalho, de uma maneira geral, mostrando a importância do câncer bucal e os principais dados que foram coletados durante a pesquisa. Então, o câncer de cabeça e pescoço é o quarto tipo mais prevalente entre a população masculina da região Nordeste. E ele é considerado um grande problema de saúde pública por apresentar elevadas taxas de incidência e mortalidade. Os objetivos desse trabalho foram 4 principais, que envolvia a parte epidemiológica, tanto retrospectiva como prospectiva, a partir de 2013 até 2015. Esse trabalho, então, avaliou os prontuários clínicos registrados no CAPOM entre os anos de 2008 a 2015. Na análise prospectiva, nós avaliamos a saliva dos pacientes para análise microbiológica, visando quantificar as bactérias e fungos oportunistas da cavidade bucal, que podem ter um grau de patogenicidade grande, como é conhecido na microbiologia. Essas bactérias foram submetidas também ao teste de antibiograma, para avaliar o perfil de resistência aos antibióticos, e foram também genotipadas, para a caracterização genética desses micro-organismos, visando observar a diversidade genética das bactérias oportunistas da cavidade bucal. Em adição, foi feita a análise da capacidade de invasão desses micro-organismos, como a produção de enzimas hidrolíticas, como a gente vai ver nos próximos slides, produção de fosfolipase, proteases, que ajudam esses micro-organismos a invadir o sistema hospedeiro. Além disso, a saliva também foi submetida ao rastreamento de vírus oncogênicos, tipo HPV e EBV, e foi utilizada também para análise proteômica no rastreamento de possíveis marcadores biológicos do câncer. Então, esses principais objetivos vão ser apresentados aqui os resultados principais, tanto da análise epidemiológica, análise microbiológica, a quantificação e frequência de vírus oncogênicos na cavidade bucal desses pacientes e os marcadores principais que foram identificados por análise proteômica. Quanto à metodologia, para análise epidemiológica retrospectiva e prospectiva, foi feita a análise dos prontuários que são registrados no CAPOM e a análise dos dados de um programa CIS-RH do Hospital Universitário. Todos esses dados vão ser demonstrados nos resultados mais adiante, em relação a várias características da população afetada pelo carcinoma de cabeça e pescoço. Para a análise microbiológica, foi feita a coleta de saliva de 61 pacientes antes, durante e após o tratamento radioquimioterápico e a coleta de 20 voluntários saudáveis, que incluíam inclusive estudantes da Faculdade de Odontologia da UFAL, que se voluntariaram para a análise microbiológica, para fazer a comparação entre os dois grupos. Para a coleta de saliva, foi feita a coleta de saliva através de bochecho, com salina esterilizada. Essa saliva foi submetida ao métodos de cultura, utilizando meios para quantificação de micro-organismos totais presentes na saliva, como agar-sangue, e utilizados também meios semisseletivos, que são utilizados para quantificar e isolar bactérias como espécies de Staphylococcus aureus, que são muito patogênicos. Meios seletivos como HC-trimide foi utilizado para isolamento e quantificação de Pseudomonas aeruginosa, e meio Agar-McCalkin para isolamento e quantificação de enterobactérias. Além disso, foi utilizado o meio cromoagar e BCG para o isolamento e quantificação de espécies de Cândida. Todas essas espécies bacterianas, incluindo o fungo Cândida, são consideradas espécies oportunistas,
que podem ter muitos fatores de virulência e podem aumentar, por exemplo, a possibilidade desses indivíduos desenvolverem infecções sistêmicas mais graves. As bactérias gram-positivas, como os estafilococos, e gram-negativas, como pseudomonas e enterobactérias, foram isoladas e identificadas bioquimicamente, né, utilizando como protocolo o manual de Berg. Essas bactérias que foram identificadas foram submetidas ao antibiograma. Para tanto, foi utilizado discos de cefoxitina para testar a resistência à meticilina, que é uma penicilina semissintética, cuja resistência pode indicar também resistência ou múltipla resistência a outros tipos de penicilinas. Também foram utilizados antibióticos, né, dos grupos de penicilinas com inibidores de beta-lactamases, cefalosporinas, carbapenêmicos, astreonã e fluoroquinolonas, quanto à resistência às bactérias pseudomonas aeruginosas e enterobactérias. Todos esses protocolos de antibiograma foi realizado de acordo com o CRSI 2010. As bactérias isoladas, identificadas, foram também genotipadas, o DNA foi extraído pelo método de fenilclorofórmio, e essas bactérias foram submetidas à genotipagem utilizando primers arbitrários, como o PA2, GTG5, né, submetidas à reação de PCR, com esses primers arbitrários, e as bactérias foram então inseridas, né, e separadas, o fragmento, né, amplificado, foram separados em eletroforese horizontal. Aqui esse gel ele mostra o perfil genético das bactérias, né, demonstrando a diversidade entre elas. Essa metodologia de APPCR, GTG, é muito utilizada para caracterizar a diversificação genética das bactérias. No caso, a gente estudou bactérias que estão presentes na saliva. 88 isolados de bactérias que foram isoladas e identificadas foram ainda submetidas aos testes de virulência. Para esse teste, nós utilizamos meios ricos, né, em colágeno para testar a produção de gelatinase e meio rico, né, com gema de ovo, fosfolipídios, para testar a produção de fosfolipase. Tanto a gelatinase como a fosfolipase são enzimas hidrolíticas que são produzidas por algumas bactérias, né, que são importantes para degradar o tecido do hospedeiro. Nessa degradação ocorre a invasão bacteriana. Então, essas bactérias com capacidade de produzir gelatinase e ou fosfolipase têm o potencial de causar infecções metastáticas, que são infecções à distância. Então, elas podem sair da cavidade bucal, através de presença de ulcerações na cavidade ou perda de integridade do epitélio. Essas bactérias podem chegar ao sangue, causar bacteremias, infecções sistêmicas, né, graves nos pacientes, principalmente aqueles acometidos pelo câncer, né, que podem ter casos, então, de neutropenia, imunodepressão. Para o rastreamento de DNA de vírus oncogênicos, essa saliva foi submetida também à extração de DNA e foi submetida à reação de PCR, né, com primers específicos para os genes dos tipos de HPV 16, 18, 31 e EBV, que é o Epstein-Barr. Os DNAs que foram extraídos foram submetidos à reação de PCR com o gene beta-quitina humana, né, e as amostras que amplificaram positivamente para esse gene, que foi tido como controle, foram então submetidas ao rastreamento dos vírus oncogênicos, tanto do HPV 16, 18, 31 e vírus Epstein-Barr. Então, 68 amostras de saliva com DNA, né, íntegro foram submetidas a reações de PCR com primers específicos. Aqui a gente demonstra o gel, né, com o vírus, DNA do vírus do HPV 31 amplificado e do vírus EBV, né, do qual a gente fez uma tipagem desse vírus EBV. Né? O EBV foi utilizado 2 pares de primers para detectar a presença do vírus na saliva,
Também foi utilizado outro tipo de primer para poder tipar quanto ao tipo de EBV, né? No caso aqui, todos eles eram do tipo A, e alguns tipos de vírus EBV também tinham uma variante mutante LMP1, né? Que é caracterizado com uma cepa mais oncogênica, o maior potencial de produzir câncer, né, em células normais. E a gente tem só uma tabela mostrando a sequência de primers que foram utilizados como iniciadores da reação de PCR. Essas sequências se baseiam em sequências específicas depositadas no GenBank, delineados nesse estudo, ou por estudos prévios, né, como a gente pode observar aqui nas referências. Então, foram utilizados ao total 7 pares de primers para poder fazer esse rastreamento de vírus em saliva humana. Finalmente, a análise proteômica da saliva foi realizada. Para tanto, 200 mg de proteínas totais que foram extraídas da saliva foram submetidas ao SDS-PAGE, que é uma técnica que vai separar as proteínas por tamanho. Então, a eletroforese vertical é realizada para separar as proteínas de acordo com o seu tamanho. Então, nessa técnica foram utilizadas saliva de pacientes sem lesão cancerígena, foi considerado como o grupo 1, controle, e o grupo 2, de pacientes com lesão cancerígena ativa. Então, são pacientes que tinham carcinoma espinocelular, né, na cavidade bucal. E foi feita uma comparação, né, entre o perfil de bandas produzidos no grupo 1 e o perfil de bandas produzido no grupo 2. As bandas que foram mais expressas ou exclusivamente expressas no grupo 2, que é o grupo com carcinoma ativo, foram selecionadas e submetidas ao sequenciamento por espectrometria bidimensional. Cada proteína sequenciada foi rastreada no GenBank para observar a sua análise funcional e tentar correlacionar com a patologia, né, que é o carcinoma de cabeça e pescoço. Os principais resultados com relação aos 4 objetivos, né, primeiramente eu vou apresentar os dados epidemiológicos. Foram avaliados 168 prontuários clínicos de pacientes com carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, registrados no CAPOM entre 2008 e 2014. Esse gráfico ele demonstra a frequência com relação ao sítio, né, afetado. Com uma grande frequência de casos, 27% deles, foram de carcinoma espinocelular dorso de língua, seguido por assoalho bucal, mucosa oral, lábio, base de língua, valécula, palato duro, região pós-cricóidea. Houve baixa frequência de carcinoma espinocelular em sítios anatômicos como gengiva, glândula parótida, nasofaringe, seio piriforme, glândula submandibular, fossa amidaliana e faringe. Entre os 168 prontuários avaliados, 72% eram de indivíduos do gênero masculino. Então, evidencia aqui que o câncer, carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, é mais frequente, né, no gênero masculino. E 27% foram de pacientes do gênero feminino. Mas, basicamente, 50% desses indivíduos afetados pelo carcinoma eram da raça parda. 12% dos prontuários não tinham informação com relação à etnia, 10% eram brancos, 4% negros e menos de 1% da raça amarela. Mais de 50% dos indivíduos afetados pelo câncer tinham um grau de instrução baixo, ou ensino fundamental incompleto, ou eram analfabetos. E mais de 50% e 60% relataram o uso, né, do álcool ou do fumo, ou os dois associados, né, são carcinógenos muito de primeiro grau.
Com relação ao estadiamento, que é quando foi feito o diagnóstico das lesões, nós observamos que 14% foram realizados em estadiamento T3 e 25% já em estádio T4. Né? Então, são estadiamentos mais atrasados, né, em relação ao câncer e que dificulta muito aí o prognóstico desses pacientes que foram realmente diagnosticados em fases muito tardias da doença. O que eu achei interessante é que 50% dos prontuários que foram avaliados não tinham informação de qual era o estadiamento do carcinoma. Sendo essa uma informação muito importante de se ter, né, para inclusive saber sobre os aspectos da mortalidade, né, do prognóstico, né, do paciente. Com relação à origem de encaminhamento, 57% dos prontuários relataram que os pacientes, né, relataram que foram submetidos, né, ao CACOM devido ao encaminhamento do SUS. Então, houve uma boa participação das unidades básicas de saúde para o rastreamento desses pacientes, né, e o encaminhamento, né, para o centro de alta complexidade. 25% dos formulários não tinham essa informação, né, de qual foi a origem de encaminhamento. 12% dos pacientes procuraram o CACOM por conta própria, por ter apresentado a lesão, né, e se encaminhado, né, ao CACOM de Maceió. E 4% dos pacientes vieram, né, de um encaminhamento não relacionado ao SUS, provavelmente de profissionais, né, da rede particular. Ainda em relação aos dados epidemiológicos, a faixa etária da população foi em média de 68 anos, com um desvio padrão de 16 anos de idade. Portanto, indivíduos com mais de 40 anos, do gênero masculino, é um grupo de risco, principalmente quando estão associando o uso do tabagismo com o alcoolismo. Na análise de 116 prontuários, nós avaliamos que o tabagismo foi relatado por 71% dos usuários, num tempo de exposição muito longo, prolongado, né, de 41 anos de exposição. E o alcoolismo foi relatado por 55% da população, sendo que o tempo de exposição também foi próximo a 40 anos. Então, a exposição prolongada a esses carcinógenos, principalmente quando eles estão associados, realmente acende, né, um problema em grupo, aumenta muito o risco para o desenvolvimento da doença. Dentre os 116 prontuários que foram avaliados, 30% chegaram a óbito, infelizmente. Né? Esse número, inclusive, pode ser até maior, porque no período em que fizemos a análise, teve aí 34 pacientes de 116 chegaram a óbito, provavelmente devido ao diagnóstico que foi muito tardio, né? Estadiamento T3 e até T4. A epidemiologia, eu trouxe um dado que eu achei interessante, que é a distribuição dos atendimentos no CACOM entre 2008 e 2014 por municípios. Observamos que há uma concentração, 63% dos atendimentos, dos pacientes, né, eram de municípios como Maceió, concentrou uma maior porcentagem, 48% dos casos, seguido por Arapiraca, com 6%, região de Messias, né, que serviu com 3%, e Rio Lago, Murici e Marechal, com menos de 3%. Só esses 6 municípios atingiram 63% dos atendimentos no CACOM. Os demais 96 municípios que compõem o estado de Alagoas teve 0 a 1% de atendimento no centro de alta complexidade. A gente tem aí apenas 3 centros, né, em Maceió, que atendem pacientes de todo o estado, e essa descentralização ela é muito preocupante, porque envolve aí pacientes do interior, de municípios mais afastados do centro, né, que é Maceió, poderiam estar sem acesso, né, ao atendimento, né, ao tratamento, inclusive,
do carcinoma ou do câncer. Quanto à análise microbiológica, nós avaliamos 3 perguntas para poder responder. A primeira era se os pacientes com ulcerações bucais, que são as mucosites, né, a osteomielite, eles apresentariam maior predisposição para o desenvolvimento de infecções oportunistas. Então, para tanto, 61 pacientes foram agrupados em 2 grupos, aqueles que tinham a mucosa íntegra, 47%, e 52% que tinham a mucosa ulcerada, com a presença de mucosite em diferentes graus, inclusive de osteomielite, né, que é infecção em ossos. Nós observamos que, comparando os grupos, né, de micro-organismos totais, Staphylococcus totais, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, enterobactérias e espécies de cândida, e não houve diferença estatisticamente significativa em relação à quantidade desses patógenos na cavidade bucal. Entretanto, a gente deve considerar que pacientes que têm a mucosa não íntegra vão ter uma maior predisposição para desenvolver infecções sistêmicas, né, como bacteremias, ingemias e infecções até metastáticas, graves, por sinal. Então, isso acende uma preocupação de que essa mucosa ulcerada, né, ela deve ser tratada, né, para impedir que esses micro-organismos que têm grande potencial de virulência cheguem ao sangue e se espalhem, né, sistemicamente, já que o paciente pode ser muitas vezes já neutropênico, né, ou imunodeprimido. A segunda pergunta em relação à análise microbiológica foi em relação ao tratamento radioquimioterápico. Será que ele aumenta a predisposição para o desenvolvimento de infecções oportunistas ou não? Então, para tanto, os 61 pacientes foram reagrupados nos grupos antes do tratamento radioquimioterápico, durante o tratamento radioquimioterápico e após o tratamento radioquimioterápico aqui em verde. O gráfico ele mostra que não houve diferença estatisticamente significativa antes, durante e após o tratamento em relação às bactérias oportunistas. Entretanto, houve um aumento significativo de espécies de cândida que causam candidíase bucal em pacientes durante o tratamento radioquimioterápico. Então, isso pode envolver aí uma maior predisposição para esses pacientes desenvolverem candidíases, né, que são infecções que podem ter o potencial de se tornar sistêmico, uma vez que esses fungos, né, também são muito patogênicos. E a terceira e última pergunta, em relação à análise microbiológica, relacionou-se na pergunta: como que é o microbioma oral de pacientes oncológicos em relação aos indivíduos saudáveis? Para isso, a gente analisou mais 20 pacientes, né, que eram do grupo que não tinham lesões na cavidade bucal, baixo nível de cárie, sem candidíase, sem doença periodontal. Esses pacientes, né, eram voluntários, né, muitos eram alunos da Faculdade de Odontologia da UFAL, que se voluntariaram para essa análise microbiológica. Nós comparamos, né, com pacientes que desenvolveram histórico de câncer de cabeça e pescoço ou estavam com a lesão ativa, eram em torno de 39 pacientes, e também comparamos com a análise microbiológica de 21 pacientes que desenvolveram câncer em outros sítios, como câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de pele, em região torácica, que também sofrem, né, com os efeitos da radioquimioterapia. Essa análise nós avaliamos que houve uma diferença muito grande, estatisticamente significativa, em relação aos micro-organismos oportunistas avaliados. Então, houve um aumento, né, de quase 10 a 1000 vezes mais em relação ao grupo controle saudável, né, evidenciando aí um risco muito grande desses pacientes desenvolverem infecções não só na cavidade bucal, mas infecções graves, metastáticas à distância. Então, realmente o microbioma desses pacientes é modificado, é alterado, ou relacionado a má higiene bucal, com a xerostomia, né, com a presença da mucosite e também associado à imunodepressão.
né, nos quais muitos desses pacientes se encontram. Quanto à resistência aos antibióticos, as bactérias mais resistentes aos antibióticos foram o Staphylococcus coagulase negativo, que teve uma margem de quase 10% dos isolados resistiram à medicilina e também resistiram a todas as penicilinas que são utilizadas em tratamento odontológico e médico. Em segundo lugar, as enterobactérias, com nível de 8% dos isolados testados, apresentaram múltipla resistência aos antibióticos. Os Staphylococcus aureus teve uma frequência muito baixa de resistência, ou múltipla resistência aos antibióticos, e as bactérias Pseudomonas aeruginosa não apresentaram múltipla resistência aos antibióticos. Isso evidencia que a múltipla resistência ela foi baixa, né? Então, provavelmente, essas bactérias são de origem realmente comunitária e não hospitalar. Embora esses pacientes utilizem com frequência, né, antibióticos para o tratamento de infecções locais ou infecções à distância. Esse gráfico é só para demonstrar que, embora não houvesse múltipla resistência aos antibióticos, algumas bactérias, como Pseudomonas aeruginosa, teve alta frequência de resistência à cefoxitina, amoxicilina com ácido clavulânico, assim como as enterobactérias, né? Como a gente vê no gráfico aqui abaixo. Também teve cerca de 80% a 90%, né, dos isolados foram resistentes a esses antibióticos, que são frequentemente utilizados para o tratamento de infecções. Então, a pressão seletiva aí agindo, né, na seleção desses micro-organismos. E o gráfico aqui de baixo ainda sinaliza, né, a presença da múltipla resistência em quase 8% dos isolados. Ou seja, são bactérias que resistem a quase todos os antibióticos, testados, né? 5 classes que foram testadas. As enterobactérias elas têm a preocupação de ter uma frequência maior de múltipla resistência na cavidade bucal, né, de pacientes imunodeprimidos e oncológicos. Quanto à diversidade genética bacteriana, nós observamos que dentre os 214 isolados testados, houve 141 genótipos. Né? Então, uma diversidade muito grande. Cada paciente, do qual foi feita a análise microbiológica, poderia apresentar de 1 até 3 genótipos, né, diferentes de uma determinada espécie. Isso é uma diversidade muito grande, um microbioma muito diverso. E tal microbioma com vários tipos de fatores de virulência agregados, né, o que potencializaria um processo infeccioso na cavidade bucal ou mesmo à distância. Quando nós avaliamos a produção de enzimas hidrolíticas, como a gelatinase, a fosfolipase, né, que são enzimas que vão degradar o tecido do hospedeiro e permitir que a bactéria invada esse tecido, causando infecções metastáticas à distância, nós observamos que, dentre os 88 isolados ou bactérias que foram testadas, 65% produziram a gelatinase in vitro. Então, elas são capazes de degradar o colágeno do tecido. E 53% produziram a fosfolipase, que é uma enzima que degrada fosfolipídios de membrana, presente nas células do hospedeiro. Então, são bactérias que têm alta capacidade invasiva. A capacidade invasiva, que foi testada in vitro, em vivo é um estímulo inflamatório muito grande, porque ela potencializa a degradação da matriz extracelular, né, que envolve, por exemplo, um processo tumoral, e isso favorece, né, o crescimento do tumor, uma vez que você está destruindo o tecido bom para que o tecido, né, em crescimento tumoral cresça em potencial. Entre as bactérias, Pseudomonas aeruginosa foi a que mais produziu. Né? Todas as cepas produziram gelatinase ou fosfolipase in vitro, seguido por Staphylococcus aureus e Staphylococcus não aureus. Então, todas elas têm um potencial muito grande, né, de invasão tecidual. Podem causar infecções metastáticas quando presente na cavidade bucal. Aí a gente tem uma inversão aqui no caso das enterobactérias. A
frequência foi baixa de produção dessas enzimas in vitro, mas o grau preocupante das enterobactérias estaria relacionado ao que eu apresentei anteriormente, relacionado então à múltipla resistência aos antibióticos. Bactérias que, quando chegam ao sangue, causam infecções, essas infecções são mais difíceis de ser tratadas, e são organismos multiresistentes às drogas. Quanto à frequência de vírus oncogênicos, nós observamos que entre os 48 pacientes que foram avaliados, que tinham lesão de cabeça e pescoço ativo, ou histórico de lesão de carcinoma espinocelular em cabeça e pescoço, 22% deles eram positivos para o HPV tipo 31 e 29% foram positivos para o vírus EBV, Epstein-Barr. Essa frequência ela não foi estatisticamente maior em relação ao grupo controle. Esse grupo controle foi composto de indivíduos que desenvolveram câncer em outros sítios, como câncer de mama, câncer de pele, pulmão, mas não desenvolveram câncer em cabeça e pescoço. Essa porcentagem chegou a 10% para HPV-31 e 15% para EBV. Quando a gente aplicou o teste exato de Fischer e a taxa de incidência, não houve diferença estatisticamente significante entre as frequências. Mas o que a gente deve lembrar é que o câncer envolve vários tipos de carcinógenos que podem atuar em conjunto, associados, e essa presença desses vírus, que já são tidos como oncogênicos, na cavidade bucal de pacientes que desenvolveram a lesão, associado ao uso de álcool, de tabaco, podem potencializar a formação da tumorigênese. Então, é um problema realmente que envolve a epidemiologia, que deve ser investigado de uma maneira mais contundente. Esse slide ele mostra como que é a progressão do câncer e os principais genes relacionados ao desenvolvimento do câncer. São chamados genes críticos para o câncer. Para o câncer ocorrer, a lesão tumoral acontecer, há necessidade de ter uma exposição prolongada a substâncias que são chamadas de carcinógenos. Como nós vimos na apresentação, são carcinógenos, substâncias que podem estar no tabaco, substâncias que podem estar presentes em bebidas alcoólicas, substâncias, vírus oncogênicos, podem ser carcinogênicos, substâncias produzidas por bactérias e fungos também podem ter potencial carcinogênico, assim como a exposição prolongada à luz solar também pode ser considerada carcinogênica. Esses carcinógenos, de forma associada ou isolada, podem causar alterações ou mutações genéticas. E normalmente os genes que são afetados vão desregular o crescimento das células. Então pode ocorrer uma mutação em oncogenes e essa mutação vai ativar, vai estimular a expressão desses genes para que haja um crescimento exacerbado das células. Algumas mutações também podem inativar genes supressores de tumor. Então, esses genes, quando eles são inibidos, eles também vão inibir o processo de apoptose, que é a morte celular programada. Se a célula não morre, ela se imortaliza. Então, as células tumorais têm essa capacidade de ser imortal. E algumas mutações também podem estar relacionadas aos carcinógenos na inativação de genes que mantêm a integridade do DNA. Então, essas células vão ter uma instabilidade genômica, que envolve se essas células também podem sofrer com maior frequência outras mutações. Então, o câncer, ele na verdade ocorre devido a mutações que ocorrem associadas, então são múltiplas, e podem envolver vários genes e vários tipos de carcinógenos. Além das alterações genéticas, ou mutações genéticas, podem acontecer também alterações epigenéticas, que são alterações que não há mutação gênica, mas há uma alteração da expressão dos genes.
Quem faz isso são os promotores de tumor. Né? Os promotores de tumor são substâncias que podem agir na maior expressão ou na alteração da expressão de genes relacionados com as vias que regulam a divisão da célula, a diferenciação e a apoptose celular. Então, essas alterações epigenéticas que regulam a expressão, na verdade, vão estar atuando de maneira indireta no crescimento do tumor, né? Não de uma forma a modificar a sequência nucleotídica, mas mudando a fisiologia, né, do crescimento, da divisão, da apoptose celular. Dentre os principais promotores de tumor que são descritos na literatura, a gente tem a resposta inflamatória imunológica, que tem um papel fundamental. Então, aquela resposta imunológica que é atrelada ao desenvolvimento do tumor, pode, inclusive, potencializar o crescimento desse tumor. Assim como todo mecanismo que é atrelado ao reparo e à remodelação tecidual, que ocorre concomitante ao desenvolvimento do tumor, também pode alterar esse quadro de tumorogênese. Então, haverá a neoformação de vasos sanguíneos. Esses vasos neoformados alimentam as células tumorais, né, de forma a aumentar o metabolismo, né, a capacidade dessas células se dividir. Existem também proteínas que vão deixar de ser expressas nesse momento, né, que vão diminuir a adesão das células tumorais, que são formadas, ao próprio tumor. Então, essas células tumorais se desprendem, né, do tumor e podem sofrer metástase, né, através dos vasos sanguíneos. Então, esse processo de metástase é um processo de malignidade que envolve o crescimento da célula tumoral à distância. Então, se o câncer começou na cavidade bucal, pode ter um grau de malignidade, né, que envolve a metástase, o crescimento dessas células em outros locais, que é a parte mais grave, né, que envolve o estadiamento aí por 4 doenças. Pode envolver. Essa pesquisa, quando a gente fez a análise proteômica da saliva de pacientes com o CEP ativo, nós avaliamos um aumento de expressão de proteínas relacionadas à oncogênese, de proteínas relacionadas à supressão de tumor, né, que envolve a redução do mecanismo de apoptose. Também tivemos um aumento da expressão de várias proteínas relacionadas à resposta inflamatória, ao reparo tecidual ou remodelação tecidual e também metástase. Então, todos esses processos que ocorrem simultaneamente durante o desenvolvimento do câncer, foi possível a gente verificar a identificação dessas proteínas, né, na análise proteômica. Vou demonstrar aqui os resultados no próximo slide. Na análise proteômica, foram identificadas 78 proteínas que foram mais expressas ou exclusivamente expressas em pacientes com carcinoma espinocelular ativo. Enquanto mostra o gráfico, 78 proteínas, 26% delas estão relacionadas com funções que alteram a resposta imunológica. Um resumo mostrando das principais proteínas que foram mais expressas no grupo com câncer, e foi observado um aumento muito grande da resposta imunológica nesses pacientes. Por exemplo, um aumento da expressão de receptores de linfócitos T, de linfócitos B, um aumento maior de imunoglobulina A, de complexo de histocompartilhado principal 1, que é muito expresso em células tumorais ou células infectadas por vírus. Proteínas foram encontradas em maior quantidade, como defensina, cateicina e dermacidina, em saliva de pacientes com câncer. As proteínas elas são produzidas por neutrófilos ativados. Então, indicam que há uma intensificação da resposta imunológica nesse processo tumoral. Inclusive, né, a dermacidina é uma proteína que está relacionada com indivíduos com câncer que desenvolve o quadro de caquexia. É um quadro de desnutrição, né, extremo, desenvolvido principalmente em pacientes com câncer terminal. 18%
foram sequenciadas, proteínas mais espessas, estavam relacionadas com o crescimento celular. Então, estão relacionadas aqui com essas atividades de alterações de crescimento. Foram observados um aumento da expressão de receptores de CSF, estimula o crescimento de células, assim como proteínas quinases, né, que estão envolvidas com o aumento do metabolismo da célula. Aquelas células tumorais realmente estavam com o metabolismo alterado, aumentado. Inclusive a proteína GRB, que é expressa em processos oncogênicos, processos que envolvem um aumento muito grande de células tumorais. 7% do que foi sequenciado não eram proteínas relacionadas com o processo que foi descrito anteriormente, né, a origênese. 14% foi sequenciado ainda não foi descrita ingenuamente. 13% das proteínas sequenciadas eram a creatina, evidenciando um alto metabolismo dos queratinócitos, processos dos casos das proteínas sequenciadas envolviam a remodelação tecidual, né, que é aquele processo que pode, de maneira indireta, acelerar o processo de coagulação. Então, dentre eles, o aumento da expressão de leucemina e a creatina, que formam o crescimento de novas células, assim como proteínas que são tidas como enzimáticas, né, como a elastase e a fosfodiesterase. Ambas ajudam a degradar a matriz celular, permitindo que o tumor cresça em relação ao tecido local. Chamar atenção para a elastase e fosfolipase, que também são enzimas que são produzidas por bactérias. Então, se você tem muita bactéria, né, na cavidade bucal produzindo essas enzimas, elas também vão contribuir para a remodelação tecidual. Nesse caso, a elastase e a fosfolipase produzida foi um produto, né, de células do próprio hospedeiro, neutrófilos, fibroblastos ativados no local do tumor. Mas a presença de bactérias produtoras dessas enzimas, como a gente demonstrou, 50%, 60% delas que são produtoras, pode potencializar essa remodelação tecidual. 3% das proteínas sequenciadas ainda estavam relacionadas a uma diminuição do processo de apoptose. 1% foi de proteínas Carras, né? Nesse caso, essa proteína ela foi identificada já em 20% de pacientes com câncer em qualquer outro sítio, não só a cavidade bucal. Então, é comum que esse gene seja mutado e esteja presente em vários tipos de câncer. E também tivemos uma identificação de uma proteína ligadora de zinco, que é conhecida por inibir a E-caderina. A E-caderina é uma molécula de superfície que aumenta a adesão da célula tumoral ao tumor. Entretanto, quando ela é inibida, essa célula tumoral tem a capacidade de se desprender, né, do tumor e causar um processo de metástase. Então, ela é comum em pacientes que já tenham um processo de metástase instalado. A gente pode observar em vermelho, em asterisco, né, são as proteínas que foram comumente expressas em diferentes indivíduos com carcinoma espinocelular em região de cabeça e pescoço. Né? São proteínas que realmente têm um aumento de expressão em vários pacientes com a mesma patologia. Vou passar aqui, porque eu já falei que todos esses slides, né, já foram falados em relação ao que eu expliquei anteriormente, né, resumidamente. Concluindo, o principal grupo de risco para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço corresponde aos indivíduos do gênero masculino, maiores de 40 anos de idade e usuários de tabaco associado ou não ao álcool por período prolongado.
Micro-organismos oportunistas e patogênicos são prevalentes na cavidade bucal de pacientes oncológicos, principalmente aqueles que têm mais higiene bucal, que são imunodeprimidos e ou xerostômicos. Tratamento radioquimioterápico associado a má higienização bucal, imunodepressão e xerostomia aumenta o crescimento ou porcentagem de espécies de cândida na cavidade bucal e, consequentemente, aumenta a predisposição para o desenvolvimento das candidíases. Altos níveis de bactérias patogênicas e invasivas na cavidade bucal podem aumentar o risco de bacteremias, sepsis, infecções metastáticas e também progressão tumoral de forma indireta, como já falamos, em pacientes oncológicos. Então, é muito importante que se mantenham a saúde da cavidade bucal dos pacientes, né, tanto antes, durante ou depois do tratamento radioquimioterápico. Essas bactérias, né, esse microbioma pode contribuir também para a progressão do tumor e infecções graves, né, tanto locais como à distância. Mais estudos são necessários, né, para comprovar a antipatogenia do HPV-31 e EBV no desenvolvimento do carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço. Entretanto, a associação de carcinógenos, né, como é o caso da presença de vírus oncogênicos, o álcool, o fumo, predispõe ao risco do carcinoma espinocelular em cabeça e pescoço. A gente não encontrou, né, HPV 16 e 18, né, na saliva desses pacientes. Também pode ser, né, vírus muito oncogênicos. E, finalmente, os marcadores relacionados com funções imunológicas, de crescimento celular, reparo tecidual, apoptose, oncogênese e ou metástase foram identificados em saliva de pacientes com SEC de cabeça e pescoço. E sugerem que a carcinogênese ou tumorigênese deste sítio pode envolver vários mecanismos regulatórios e diferenciais entre indivíduos acometidos pelo mesmo agravo. Eu gostaria de agradecer, né, a todos, a Deus, a minha família, aos pacientes, voluntários e ao HU, a todos esses alunos colaboradores do PIBIC, né, que ajudaram no desenvolvimento do projeto, e aos pesquisadores colaboradores, né, que ajudaram também no desenvolvimento da pesquisa, assim como os órgãos de fomento, né, que fizeram ser possível os presentes resultados, né, apresentados aqui. Eu fico aí à disposição, né, para quem tiver dúvidas e para responder as perguntas que forem surgindo nesse momento de chat. Né? Exato. Muito obrigada mais uma vez, Regiane, pelas suas considerações. A gente abre aí para as perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta pode inserir aí na aba do bate-papo. A gente dá uns instantezinhos para vocês escreverem. E aí, na sequência, a Regiane responde para vocês.
Ah, sim. Rosaline, eu acho que, pelos dados que eu apresentei, vou até colocar aqui, para vocês poderem visualizar melhor. A gente observa que há uma concentração muito grande, né, só em 6 municípios, né, em 7, desculpa. 6 municípios de atendimento no CAPOM. Então, isso evidencia que poucas pessoas de outros municípios estão tendo acesso ao CAPOM, né? Eles estão sendo encaminhados para esse centro de terapia. Então, a gente pode ter aqui dados subestimados, inclusive dados do câncer são todos muitas vezes estimados, né? Não existe um número possível de atender toda a população, mas a concentração dos centros, né, na capital acaba dificultando, às vezes, o acesso, né, desses municípios mais distantes, que acabam, inclusive, ficando sem diagnóstico, subdiagnosticado, sem tratamento, né, e inclusive, as proximidades, né, mesmo próximo, os pacientes estão sendo diagnosticados em fase muito tardia. E é um estadiamento já que envolve metástase, o prognóstico não é muito bom, né? O índice de mortalidade acaba aumentando por isso. Eu acredito que os outros centros, né, não tem como a gente saber se eles estão tendo o atendimento de outros municípios, né? Mas o CAPOM em si, desde 2008 até 2014, 2015, tem essa centralização aí maior para os municípios mais próximos. Talvez uma política de rastreamento da doença, que pode ser diagnosticada facilmente por dentistas, né, por IBS, através da inspeção visual, poderia aumentar esse número. Em relação às campanhas que podem ser feitas, instituições que fazem esse rastreamento para mandar para o centro de alta complexidade. E os UBS teriam basicamente esse papel de rastrear, de campanhas, né? Poder enviar para esses pacientes para um tratamento devido. Né? E a gente tem três centros só em Maceió e em Arapiraca. Pode ser que em Arapiraca tenha um índice maior, né, da região anterior, mas Arapiraca mesmo começou em 2012. Né, cidade. Então, realmente teria que averiguar se existe uma maior porcentagem de outros municípios, por exemplo, em Arapiraca, ou na Santa Casa, também atende pacientes do SUS. Regiane, nossos espectadores estão um pouco tímidos para fazerem as perguntas aí. E também devido ao nosso tempo, que é o tempo de vídeo que a gente determina de transmissão, a gente está estourando aqui nosso limite. Eu só queria lhe pedir que você fizesse as suas considerações finais, se você quiser colocar mais alguma questão que você ache importante, e falar para a gente que a pesquisa vai ter continuidade, né? Se vai ter, como vai ser, só para que as pessoas que estão assistindo possam ficar informadas aí, porque realmente, por tudo aquilo que a gente viu, é uma pesquisa que exige muito cuidado, são muitos aspectos que vocês estão avaliando. Eu fiquei aqui, eu não sou da área, né? Tem uma série de elementos que eu não tenho o menor domínio, mas dá para a gente conseguir entender a magnitude e a importância de uma pesquisa como essa. Né? Então, são muitos elementos que precisam ser levados em consideração e que precisam ser difundidos, porque você coloca, por exemplo, uma coisa, a questão da higiene bucal, o quanto que ela incide nesse processo, né? O quanto que isso é importante, o quanto que é importante a gente trabalhar
com equipes multidisciplinares e que possam fazer um trabalho de alerta, porque, por exemplo, a gente tem aqui o tabagismo, né? A gente tem um grupo de tabagismo bastante forte, atuante no HU. Né? A gente precisa ver quem trabalha com as questões do alcoolismo, né? E quanto mais a gente conseguir articular pessoas que estão trabalhando com as mesmas questões e que essas questões têm impactos diferenciados, porque o alcoolismo ele tem um impacto, todo mundo pensa, o alcoolismo, não, o tabagismo, todo mundo associa primeiro, 90% das vezes quando a gente fala de tabagismo, associa câncer de pulmão. E a gente está vendo aí que não é só câncer de pulmão, né? A gente tem aí esses cânceres, que é um negócio assim que muita gente não atenta para isso, não é? Então, tem coisas que precisam ser mais trabalhadas junto à sociedade, até para esse despertar mais forte da população, para os riscos que se correm, como a exposição ao álcool, ao tabaco, até as questões solares, que você falou para a gente, né, e que é muito interessante. As pessoas normalmente deixam para lá essa questão do uso do protetor solar e vai deixando e vai achando que por isso mesmo vai ficando. Eu vi uma matéria uma vez dos cânceres de pele na orelha, porque a pessoa passa no rosto, mas não passa na orelha, né? Então, uma incidência muito, muito grande com relação a isso. Então, eu acho que é um trabalho grande de conscientização e para que as pessoas sejam informadas e despertem também para esses riscos de câncer em outras regiões que não são aquelas tradicionais que a gente associa de imediato, né? Então, eu mesmo só fazer esse ponto aí e te passar, porque a gente poderia conversar séculos aqui, mas a gente está com o tempo realmente durado, mas te passar para as tuas considerações finais e agradecer mais uma vez imensamente as tuas colocações. Então, eu passo para você. Poder expor o trabalho que foi arduamente realizado durante 3 anos de estudo. A gente avalia que o câncer de boca, de cabeça e pescoço, ele é multifatorial, sim. Existe também a questão hereditária, que eu não falei aqui, que envolve, deve ser colocado no prontuário, que o paciente pode ter uma predisposição genética. Mas a gente sabe que os efeitos ambientais são muito mais relevantes nesse aspecto. O fumo, o álcool, principalmente a associação dos dois por tempo prolongado, a presença de vírus oncogênicos, como a gente citou aqui, a importância, e de grande importância a margem bucal. Como eu tenho visto, né, os pacientes que eu acompanho no CAPOM, ou que já acompanhei, eles têm um histórico, né, de higiene bucal muito precário. Isso se estende, inclusive, durante e após o tratamento radioquimioterápico. Qual a importância das bactérias, por exemplo, para o desenvolvimento do câncer? Como eu disse, né, elas modulam a resposta inflamatória e, ao mesmo tempo, também podem produzir substâncias carcinogênicas na cavidade bucal. Eu não comentei aqui, mas elas podem produzir nitrosaminas, compostos etanólicos, que é como se estivesse consumindo álcool. Né? São bactérias que produzem sulfeto de hidrogênio, são substâncias que são muito danosas para as células, assim como é o álcool, como é o tabaco. Então, a higiene bucal ela entraria também como um fator predisponente. Isso que as campanhas de prevenção elas devem visualizar nesse aspecto epidemiológico. A questão da preocupação dos outros municípios, que pode estar subestimado esses dados, porque não chegam ao tratamento, não chega a estatística em si, né? A questão da prevenção, sabendo-se que os agentes etiológicos estão presentes, que podem ser prevenidos, né? Tem campanha anti-fumo, anti-tabaco, anti-bebida alcoólica, a questão da higiene bucal, né? Que deve ser, então, priorizada, principalmente nesses pacientes, e envolvendo a questão
de saúde multidisciplinar também, né? São pacientes que, com o tratamento, podem ficar desnutridos, tem uma piora da resposta da imunologia, assim, fica complicada, ficam expostos a mucosites, a infecções bucais, candidíase, né? E as infecções sistêmicas, né? A gente sabe que as bacteremias, aí, 40% é de origem bucal. Bacteremia, septicemia é a principal causa de morte no doenças. Um paciente que já está imunodeprimido, tem uma bacteremia, uma fungemia de origem bucal, é preocupante, né? Pode prevenir, evitando as mucosites, evitando as ulcerações. Para esses casos, né? A epidemiologia é muito importante e os dados evidenciam a importância até dos vírus, né? Que estavam aí em debate, se tinham ou não participação. Eles não respeitam, já foi defendido que são carcinógenos de primeiro grau. Entra aí no grupo do álcool, do fumo, da margem bucal. Aqui eu vejo a associação de vários fatores para o desenvolvimento dessas lesões das pessoas. Há para trabalhar na prevenção, sim. É a melhor motivação. Em relação à continuidade do trabalho, esse trabalho ele vai se estender, né, no PPSU 2016 até 2018, juntamente com o CAPOM, que é uma coisa muito importante, visando, por exemplo, a prevenção, a melhora na qualidade de vida desses pacientes, né, promovendo saúde bucal, monitorando esses micro-organismos oportunistas, vendo quanto essas bactérias podem produzir, né, in vitro e contribuir para o desenvolvimento do câncer, comprovar, né, que realmente essas bactérias, os micro-organismos, têm papel fundamental no desenvolvimento da doença, assim como é o cigarro, como é o álcool. E a proteção solar, no caso, está relacionada mais com o desenvolvimento do câncer labial. Trabalhadores rurais, né, a prevenção para esse tipo de câncer. E para o desenvolvimento do câncer de pele. Ok, muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada, Regiane, e até a nossa próxima webconferência na quarta-feira que vem. Bom dia a todos.